o seguinte, veja só. Embora as seitas heréticas construam bem seus argumentos e sistemas doutrinários, apresentando textos isolados da Bíblia como prova da verdade. Aqui ele já entrou com os dois pés, né? Ele já entrou deixando muito claro aqui qual é a ferramenta de trabalho das seitas. Quando a gente começa a estudar a hermenêutica, né, e dentro da hermenêutica a exegese, a gente começa a ver como é sério interpretar a Bíblia. A Bíblia é um livro de vida e de morte. Ela pode trazer vida, né? Pode trazer vida e transformar a vida de uma pessoa e fazer com que uma pessoa entre em contato com a verdade de Deus, e em contato com esta verdade ela toma uma decisão onde a vida dela pode ser totalmente mudada. Ela era um traficante, ela era uma prostituta, ela era uma pessoa marginalizada, e de repente a palavra de Deus entra no coração dela, ela se conscientiza da verdade, vai em busca de Deus, tem uma mudança na sua forma de viver e uma mudança que reflete também na sua vida de modo geral. Ela pode sair da miséria, do lixo, para o palácio, a partir do confronto da palavra de Deus. Mas a Bíblia Sagrada mal interpretada, ela pode se tornar um veneno mortal. E aí você tem David Koresh, por exemplo, dos Estados Unidos, que fundou um grupo de pessoas, em torno das ideias dele, e ele interpretava a Bíblia ao seu bel prazer, e através das interpretações dele, ele chegou à conclusão de que ele é o Messias, de que ele era o Messias. Ele era o Messias enviado. Jesus veio, cumpriu parte da missão, e parte da missão é dele. Semelhante ao que o Reverendo Moon. O Reverendo Moon também dizia que Jesus não conseguiu concluir a sua tarefa quando veio até aqui, porque ele não deixou uma família. Então, o Reverendo Moon, ele se dizia o continuador da obra de Cristo. Ele ia concluir a obra de Cristo, e que a família dele, a linhagem dele, era uma linhagem santa, uma linhagem que dá continuidade aí à linhagem messiânica. Aí, como eu estava falando do David Koresh, ele fundou essa seita em cima da ideia de que ele é o Messias, distorcendo alguns textos da Sagrada Escritura. Ele até confeccionou um cartão, onde dizia que ele se apresentava mesmo como Messias, o Filho de Deus, e a partir dessa prerrogativa ele se jogava no direito, né, de interpretar a Bíblia como bem entendesse, e ele também se achava na autoridade de ser um intérprete oficial da Sagrada Escritura. E não só ele, como também Ellen G. White, tá? Dos Adventistas do Sétimo Dia. Se você tivesse a oportunidade de remover Ellen White e todos os seus ensinos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você teria uma excelente igreja. Você teria uma excelente. A Ellen G. White, para o Adventismo do Sétimo Dia, é semelhante àquilo que certa mulher representava nas cartas de Apocalipse. Eu acredito que a carta Tiatira, onde Cristo critica lá a presença de uma mulher que é chamada de Jezabel. Cristo diz que muitas vezes já alertou e ia colocar no leito de enfermidade, e aqueles que também se prostituíam com ela. E o que acontece? Aquela mulher naquela igreja era a presença do mal. Assim como Ellen G. White, os seus ensinos na Adventista do Sétimo Dia, é o veneno mortal desta igreja, que condena essa igreja e coloca na categoria de seita. Por quê? Porque eles atribuem a questão a Ellen G. White a autoridade semelhante à Escritura Sagrada. Eles dizem que ela é o espírito de profecia. Então eles dizem que ela tem a mesma autoridade que a Bíblia Sagrada. Se você conseguisse remover ela, os seus ensinos dela, você teria uma igreja excelente. Porque o Adventismo do Sétimo Dia é um movimento de fato muito, muito importante, muito grande, tá certo? Com alcance, um vasto alcance. De fato seria muito importante. Agora, ele é contaminado pelos ensinos, né, dessa senhora que está lá presente. Pode ser? Seja bem-vinda. Não, então, ela é um mal, né, para esse movimento. E o David Koresh, de tanto ensinar distorcidamente como ele fazia, colocava as pessoas num culto em torno da sua pessoa. Então era, na verdade, um ídolo, né, uma idolatria que se desenvolvia ali. E a coisa foi tão séria, né, que eles se achavam no direito, por exemplo, de ter relações sexuais com a mulher que ele quisesse. Então o casal chegava para
congregar com eles, e se ele se interessasse pela esposa do cara, ele convencia de que ele, de fato, poderia ter relações sexuais com ela. Tá certo? E aí o que acontece? Existe todo um poder de convencimento que a pessoa exerce, e existe também uma fragilidade daqueles que se veem sugestionados. Então a pessoa, não sei, de diversos históricos, mas pessoas com certeza muito problemáticas e que se associam a esses movimentos assim, com as guardas totalmente abertas, né? Com o coração aberto, dispostos a serem então doutrinados, dispostos a serem plenamente orientados por essa liderança, tentando encontrar nessa liderança algum tipo de salvação. E é quando algumas lideranças dessas encontram todo o campo onde eles trabalham e desenvolvem essas heresias. O final é que David Koresh, depois de fortalecer esse grupo e, de fato, começar a cometer certas atrocidades que chamou a atenção da mídia, chamou a atenção da sociedade em sua volta, despertou o interesse da polícia. A polícia foi até o rancho, onde ele ficava com esses adeptos da seita dele. O FBI cercou o rancho e ele, nesse afã de manter o seu nome, né, de manter a sua reputação, se é que a gente pode chamar assim, né, ele preferiu pôr fogo em tudo aquilo e matar todos eles a se entregar. E assim você vê a Bíblia Sagrada, que é fonte de vida, né, fonte de restauração. Quantas pessoas aqui podem dar testemunho de que a vida delas foi transformada a partir da pregação da Sagrada Escritura, de acordo com a interpretação correta, né, a doutrina. Mas ela também pode ser um veneno mortal para aqueles que se deixam levar por falsos mestres, como Pedro alerta, né, que muitos se levantarão como falsos mestres, né, levantarão mestres conforme suas próprias concupiscências. Então veja só, levantaram mestres conforme suas próprias concupiscências. Então, a partir da concupiscência é o desejo carnal desenfreado, né? Então, se o desejo carnal desenfreado do cara o conduz a ser ganancioso, ele quer teologia da prosperidade. Quer que alguém pregue que ele pode negociar com Deus e dar 100 e tirar 1000. Tá? Por quê? Ele quer, a concupiscência dele conduz a isso. Se o cara quer ter relacionamento com pessoas do mesmo sexo, ele é homossexual, tá certo? Ou gay ou lésbica, ele vai buscar também um doutor que justifique a sua prática. Aí o cara vai abordar, por exemplo, dizendo: Deus é amor. Se Deus é amor, todo tipo de amor é válido. Então o amor homossexual também é amor. Tá certo? E se Deus é amor, Deus aprova. E todos os textos que falam acerca da condenação da sodomia, da condenação do homossexualismo, faça vista grossas. Alegoriza, fala que é metáfora, fala que é uma linguagem arcaica, fala que é a mentalidade da época, e assim vão. Exatamente, remove da Bíblia, é isso aí. Vão adaptando, e aí são doutores conforme as suas concupiscências, né? Conforme aquilo que eles querem que seja ensinado, aquilo que eles querem que seja justificado. Tá certo? Pode falar. Isso pode usar o amor de Jó. Como usar, rapaz? Que teu amor é para mim mais importante que o amor das mulheres. E é o que acontece. A Bíblia Sagrada não dá nenhum indício de que houvesse ali um contato homoafetivo, homossexual, homoafetivo, como eles gostam de falar. Mas eles vão buscar nas frases algo que possa ter, algo que eles possam dar à declaração. Uma coisa subliminar, fala, olha, eles colocaram assim, mas na verdade o que significa, e aí onde vai? O cara diz que existe uma interpretação por trás do texto, ou existe diversas interpretações. Ele vai dizer, por exemplo, que a Bíblia tem 1000 significados, como eu já ouvi pessoas dizerem, a Bíblia tem 1000 significados. Não, a Bíblia tem 1000 significados, a Bíblia tem um significado, que é o que importa, que é o que o autor quis dizer. É o que a gente estava conversando sobre as parábolas agora há pouco. O cara pega uma parábola e ele não se atém a quem está dizendo aquela parábola e o que estava querendo ensinar. Ele simplesmente acha que a Bíblia é uma massa de modelar. Ele acha que a Bíblia é um Lego. Ele desmonta e monta do jeito que ele quiser. Aí ele pega a parábola e dá o significado que ele achar que merece ter.
e aí vai alegorizando, metáfora, simbologia e tal, e vai mistificando, dizendo que é uma nova revelação, né, e por aí vai. Então, com isso você tem a abertura para diversos tipos de distorção. E cada distorção dessa pode gerar uma seita, e cada seita dessa pode matar muitas vidas, pode levar muitas vidas à condenação. Pode falar. E é interessante que a pessoa não se atenta, e às vezes quando entra nesse assunto, eu estou falando com alguém, eu gosto muito de falar sobre religião e política. Sim. Religião. O sacerdote. Praticamente a maioria da Bíblia ela é específica do povo de Deus. Uma boa parte. Eu acho que mudou muito depois do Novo Testamento. Exatamente. Mas o Velho Testamento, a maioria, muito direcionado para Israel. Muito direcionado para Israel. Onde colocar a planta dos teus pés é teu. Exatamente. E aí, como é que a gente entende esse negócio aí? Então, aí... Ó, tô com a planta do pé aqui, ó. Para quem Deus falou. Então, é o que o pastor está falando. Então, o que acontece? Olha a situação. Deus está falando com o povo de Israel. Eles estão nas campinas de Moab para entrar em Canaã. Então, todo o território de Canaã foi dado para eles mesmos. Aonde colocar a planta do teu pé é teu. Porque Deus queria que eles conquistassem todo o território de Canaã. Agora, se eles desembestassem, fossem para o lado da Babilônia, é problema deles. Se eles fossem para o lado do Egito, também é problema deles. Deus está dando Canaã. Então, o que acontece? O cara pega o texto dali, arranca do contexto e usa onde quiser. Aí o cara vai e mete o pezão lá em cima do carro do irmão e fala: ó, irmão, estou profetizando, é meu. Aí você pega também o boleto e entrega. Fala, se você pagar, é seu. Pode falar, mano. Pode mandar ver. Sim. Fazer isso, passar em casas que está alugando, com a mão no portão de agora é minha. Meu Deus. E conseguiu? Alguma? Até hoje não. Se fosse assim, eu ia sair casa gente. Vai no cartão e mete o pence no documento lá, sobe na balcão. É só dar o dinheiro, pois é. Aí torna-se dele. Então o que acontece? É distorção. Algumas distorções só fazem graça. Que engraçado. Mas tem distorções que levam a pessoa à morte. Por exemplo, o testemunho de Jeová não recebe desgraças terríveis. O testemunho de Jeová não recebe, eles não aceitam doação de sangue. Não aceitam. Sangue? Não aceitam. Né? A leitura que eles fazem em cima da questão de não consumir sangue. Agora, ali, qual é o contexto? Por que está sendo dito? Para que está sendo dito? Ali é a questão de consumir sangue cerimonialmente. Você fazer um banquete com aquilo lá. É para você, em honra a uma deidade. Aquilo é uma forma de adoração. Tá certo? Por isso que se consumia o sangue daqueles animais. Era uma forma de absorver o poder. Muitas tribos indígenas até hoje praticam isso. Os astecas, os maias, os incas faziam isso. Pegava o cara que era um bom guerreiro da outra tribo e ele fazia o possível para conseguir mobilizar o cara, para trazer ele vivo. Porque aí ele sacrificava, arrancava o coração para o Deus dele e bebia o sangue. Para quê? Para o poder daquele cara vir para ele. É a mentalidade, né, que eles tinham. Então foi dito nesse contexto. Não tem nada a ver com transfusão de sangue para poder a pessoa perder muito sangue, uma hemorragia. A transfusão de sangue é do mesmo tipo, O positivo, O negativo, sei lá. O mesmo sangue, transfusão para poder a pessoa recuperar. Né? Não tem nada a ver. O irmão sabe que é chouriço, né? Chouriço. É pecado comer? Eu evitaria comer, porque abster de todo consumo de sangue. A Bíblia Sagrada eu não recomendo. Então, eu me abstenho de todo tipo de sangue. Onde vai, nem carne mal passada, eu não gosto de comer. Eu não digo assim, mas é um mistério. É impuro. Então o que acontece? A pessoa ela deve olhar como referência esses textos. Ela deve pautar sua vida naquilo ali. Ainda mais que são coisas que fazem muito bem. Então veja, essas questões, elas nascem de uma distorção. Elas são produzidas por uma distorção. Por isso que é fundamental o que a gente está fazendo aqui, o que a igreja tem feito de um modo geral. Não sei se você está percebendo, mas a Assembleia de Deus ela está mudando muito. Teve um tempo que eu não sei porque a coisa ficou meio... Existia já muitos homens de Deus que afirmavam a ortodoxia, a doutrina, o estudo, a hermenêutica correta, só que eles não eram a maioria. Então você tinha um Elienay Cabral, que já está velhinho hoje, há muito tempo já nessa luta pela ortodoxia bíblica. Você tem um Claudio Honor, você tem um Antônio Gilberto,
você tem um Severino Pedro, só da nossa igreja, tá? Adquira a obra de todos eles, porque eles foram homens que brigaram. Severino Pedro já foi para o Senhor, Antônio Gilberto já partiu para o Senhor também, está aí Elianai Cabral, que já está, né, se levantar o braço, Deus puxa, né? Tomara que ele fique sempre com o braço abaixado. Cláudio Elô também, não está muito, já está no degrau de cima, né? Mas graças a Deus ainda bem que eles estão com a gente aí, tomara que fique o máximo de tempo possível. E eles têm brigado pela ortodoxia, eles têm brigado pela interpretação correta dos textos. Mas eu acho que o que faltava, Júnior, sabe o que era? Era a igreja escrever a sua regra de fé. É verdade, exatamente. Aí Ezequias Soares, que é o presidente da comissão de apologética da Assembleia de Deus. É tanto que, você vê, tem o quê? 1 ano, 2 anos que foi esse livro? É pouco tempo. Eu acho que é 1 ano, eu acho que é 1 ano. Eu acho que é isso. Então, quando a igreja escreve a sua regra de fé, aí ela agora trabalha para defender a sua doutrina. Que ela tomou posição. Porque antes ela fica meio pendente, porque aí você vê, surgem grandes nomes e às vezes eles contrastam. E aí fica naquela, quem eu vou seguir? Vou seguir fulano, seguir Beltrano, os dois têm bons argumentos, fundamento biblicamente, só que a igreja fica naquela ambiguidade. Você não sabe o que defender. Quando a igreja junta uma comissão, que não é a cabeça de um homem sólido, uma comissão, pessoas que debateram, né, que conversaram, que estudaram, que argumentaram, chegou a um consenso. Naquele consenso, elaboraram a declaração de fé. Você vê que o ano passado, quantas vezes o Adriano viajou para Brasília, nós tivemos pessoas... O Adriano daqui? Nossa, sim. Capacitados para ir para Brasília para discutir a ideologia de gênero. Foi uma briga ferrinha e a briga continua. Quase que passa um livro aí no governo de São Paulo afirmando a ideologia de gênero, mostrando crianças fazendo sexo, mostrando desenhos, né? Figuras de desenho, mostrando desenhos de crianças fazendo sexo e mostrando desenhos de crianças fazendo sexo com animais, entre si e com animais também. Essa nojeira, né, que geralmente é afirmado por políticos de linha marxista, tá, que vem para destruir a sociedade, destruir o status quo, né, a tradição judaico-cristã, como eles afirmam, toda hora eles estão tentando uma brecha, toda hora. E aí quase que passa, fizeram um alarde, né, fizeram aí... A justiça mandou devolver. O governador foi lá e... mas a justiça mandou devolver. Mandou devolver, por quê? Fica de braço cruzado, olhando a banda passar, para ver se manda. Foi prejuízo ali, foi gasto. Só mandou devolver por causa do movimento. Críticas, movimentações e tal. E se a coisa fosse mais adiante, até passeata ia ter. Passeata, manifestação, é isso aí. É o único jeito que funciona. É política, né? É o Estado, é o governo, você é cidadão. Você paga, esse negócio sai do teu bolso. Sai do teu dinheiro. É o que acontece, afirmando, ensinando uma ideologia que você é totalmente contra e que não traz nenhum benefício. A criança exposta a esse tipo de tema, nenhum benefício, zero, não é o momento, não é a hora, não é o Estado que tem que fazer isso, não é prerrogativa dele, e sim da família. Então, tudo isso faz parte também desse debate de seitas e heresias. Por quê? As seitas, as heresias, as ideologias, as políticas estão sempre interagindo. E a igreja, vez ou outra, a igreja é atacada por alguma seita, por alguma ideia equivocada, por alguma pessoa que tenta infiltrar o nosso meio. Quem já vai falar de tal de Ubiratã? Já ouviu falar? Quando era na outra, na Heitor Penteado lá. E ele passou um bom tempo no nosso meio e era professor. E ele escreveu até um livrinho assim, livro feio, só Deus me livre. E o livro, todo o objetivo dele era dizer que as pessoas não podem sentir a presença do Espírito Santo. Ninguém consegue sentir. Não existe, ninguém sente a presença do Espírito Santo. Era esse o tempo do livro. Ele foi até na Luciana Gimenez, tal. Foi lá debater, não sei o que lá. E o que acontece? Por ele ter toda uma linguagem, ter uma habilidade, ter um poder de convencimento, ele ficou bastante tempo ali. Até que alguém começou a perceber o absurdo que ele estava ensinando e deram um fim. Acabaram, mas passou bastante tempo. Eu acho que o que precisa de uma sensibilidade, né? Quem está fazendo trabalho precisa de uma sensibilidade. Exatamente. Lembra ali, quando a gente chegou, tinha um negócio complicado, né? Tinha, sim.
uma coisa meio difícil de lidar, algumas ideias tentando entrar, afirmando que Deus e Jeová, afirmando que Alá e Jeová são a mesma pessoa, afirmando que Maomé é mais importante do que Cristo, que o sacrifício de Cristo não era real. A gente, quando eu ouvi aquilo, exatamente. E é o que acontece, quando você vê, parece assim, que são pessoas que fazem parte do nosso meio. Sim. Mas você não tem a oportunidade de investigar melhor, e também não é nosso interesse, a gente não é espião, a gente está cuidando da nossa vida, mas talvez se você fosse investigar melhor, você ia se surpreender, porque às vezes é um representante de algum grupo desses que está tentando difundir suas ideias e pescar pessoas dentro de organizações. Sim. Então você tem maçons, você tem certos grupos, Bahá'í, que são misticismo islâmico, tem certos grupos sincretistas, que entram, vêm, né, começam a interagir, começam a conversar, daqui a pouco começam a difundir as ideias. E se você não souber distinguir, você é ganho. Ou às vezes você é mais firme, você não vai ser ganho, mas as pessoas de quem você estava cuidando são ganhas. São pegas na isca. Quando eu fui convidado para ser maçom, e no final eu me declarei que era cristão, e cristão nós temos um espaço lá. Exatamente. Essa é a alegação deles. É? A estrutura maçom, Isso não é um problema. A estrutura maçom ela é preparada para isso mesmo. É preparada para isso. Você entra nos graus iniciais, você tem a imagem de uma associação de ajuda mútua. Você tem a imagem de uma associação de ajuda mútua. É muito vantajoso. É difícil eles perderem, né, uma investida. É só quando a pessoa está firme mesmo e ela tem a noção do que é aquilo ali. E aí ela vai rejeitar, mesmo sabendo que ela vai tomar um grande prejuízo. Por quê? É um prejuízo. Quando é feita a oferta, o que eles estão oferecendo para você no primeiro momento é você ser colocado numa conexão com as pessoas mais ricas. Tá certo? É o que Cristo alertou numa carta, eu acho que foi a igreja de Tiatira também, sobre as guildas. Quando Cristo alerta as pessoas sobre os manjares que estavam sendo oferecidos aos deuses e que muitos irmãos da igreja estavam comendo, estavam participando, tá certo? E o que acontece? Esses manjares o que eram? Eram as guildas. O que são as guildas? Eram associações de artífices, de comerciantes. Então, no contexto da cidade antiga, você tinha, né, a cidade murada, e você tinha a praça da cidade, e você tinha naquele espaço da praça da cidade o comércio. Só que o que acontece? Não era qualquer um que podia chegar e montar sua barraquinha. Para você chegar num lugar desse, para você interagir ali, o que você quer ser? Você vai ser ferreiro, ou você vai ser artesão, ou você vai tecer, vai trabalhar com tecidos, ou você vai vender alguma coisa. Você tem que procurar quem é o mestre da guilda. A guilda é um sindicato. Você tem que procurar quem é o mestre dali, você tem que se associar a ele, tá? Você vai entrar como um amigo, ou vai entrar como um ajudante, tá? E aí ele vai autorizar você a trabalhar ali, a participar daquilo ali. Se você tentar entrar de bicão, você é morto. Os caras têm o poder daquela guilda que domina aquela área do comércio. E o que acontece? A igreja de Tiatira, em alguns momentos, eu acho que é a igreja de Tiatira mesmo, ela estava tentando entrar, os irmãos, né, tentando entrar nisso aí, participando dos banquetes que eram promovidos nessas guildas. Esses banquetes eram o Deus patrono da guilda, que é onde o cara vai participar de um almoço em honra àquele Deus para poder participar daquela sociedade. Ele está adorando aquele Deus. Ele está se prostituindo com a idolatria. E é o que acontece. A maçonaria, ela no começo é uma associação de autoajuda. Ajuda mútua, né? Aí quando você entra para ela, você está em conexão com as pessoas mais ricas de São Paulo. Então as pessoas mais ricas vão ser indicadas. Vai na loja fulano e tal. Você tem ideia? A ideia é quando eu desisti, depois eles me ofereceram para anunciar na revista. Ah, sim. Eu falei, mas se eu anunciar, eu tenho algum vínculo com vocês? Não tem. Aí eles me colocaram por 2 anos. Sim. Eu tinha cliente que é o Fabinho. Só de estar na revista. Só. Meu amigo, só. E revista, existem revistas e revistas. Então, o dono da revista Veja, Caras, Época, eu sei lá que religião é a dele,
Se eu quiser pôr um anúncio lá, eu ponho. É uma revista para mim. Agora, só de estar na revista dos caras já tinha uma conexão. Gente de Higienópolis, esse povo todo aí tem que comprar comigo. Aí se você se aproxima mais, você se associa. Porque eles isso aí. como eles não conseguiram fisgar uma vez, aí pelo menos eles mantiveram. abriram as portas para mim, porque eu vendo aquele benefício. Isso aí. E eu creio que cada vez mais. Se você se aproxima mais, se você se associa à loja maçônica, aí você entra lá, o que você vai ter no primeiro momento? Você vai ter uma Bíblia, porque você é cristão. Se você se declara muçulmano, você ia até uma loja de um mestre muçulmano, ele te mostrar o Alcorão, você ia fazer o juramento em cima do Alcorão. Se você fosse de uma outra religião, e por aí vai. Tá? Então, nos graus iniciais, ele te apresenta algo que está muito relacionado à sua mesma, à sua própria religião. Quando você vai subindo nos graus mais altos, é que você vai entrar mais para um lado místico, onde você vai ver de fato. Os módulos da bênção. Exatamente, os módulos também tem.